Olá, turminha! Que prazer imenso estar aqui com vocês em mais uma aula do nosso Escola em Casa. Eu espero que você tenha aproveitado muito esse tempo que a gente tem passado junto. É um prazer estar com você aqui e poder compartilhar com você um pouco da matemática, do ensino para a educação de jovens e adultos, fase 1 e 2. É um prazer. E hoje, como eu estou falando sempre de matemática, nós vamos fazer uma revisão de tudo que a gente aprendeu durante esse período. E ao mesmo tempo em que você vai revendo, outras pessoas vão experimentando um pouco do que a gente estudou e aí pode voltar nas aulas anteriores, né, aquelas que a gente já gravou, e poder aprender um pouco mais de forma prática, de forma conceitual, matemática. E aí, como eu estou dizendo, hoje a nossa aula vai ser uma revisão e a gente vai lembrar o tanto que a gente aprendeu. Muitas vezes na vida, quando a gente para pensar, para refletir, para fazer um levantamento da nossa vida, a gente descobre o tanto que a gente aproveitou e também o tanto que a gente perdeu. Ou seja, o tanto que me foi adicionado à minha vida e o tanto que foi subtraído. Ou seja, aquilo que eu ganhei e aquilo que eu perdi. Mas o mais importante é o que é que eu vou fazer de hoje, daqui para frente, para poder adquirir mais coisas que possam me fazer feliz e fazer as pessoas que estão ao nosso redor feliz também. Porque não existe felicidade só nossa, não é? Quando a gente ama alguém, por exemplo, nossa felicidade é ver o outro feliz. E na matemática vai te ensinar a ter um conhecimento melhor para certamente acrescentar a tua vida, ou seja, adicionar, que é a aula de matemática também. Então, vamos lá para a revisão. Aula 14. No início de nossas aulas, a gente falou da função social do número. Função social, social tem a ver com sociedade. Então, a função do número em favor da sociedade. E a gente aprendeu que esse símbolozinho aí tão simples, 10 símbolos, é tudo na vida da gente. Em tudo, nós usamos esses 10 símbolozinhos aí para fazer um mundo inteiro de tecnologia. Vamos lá. Nós contamos na nossa cesta básica, nos nossos itens alimentícios, na nossa dieta, usamos números. Para contar o tempo, usamos o relógio. Para construir uma casa, para construir um prédio, começamos da base, e a base é matemática. Se eu vou construir um prédio de 2 andares, que tipo de base eu posso construir para que suporte o peso de 3 lajes? E aí eu uso a matemática para medir, para saber a quantidade de ferro que aquela construção vai precisar, a quantidade de cimento, de areia, de brita. E aí tudo isso é matemática, é a função social do número. Nós usamos o número para entender e para saber a distância entre cidades, e aí a gente usa aí quilômetro, jardas. Nós também usamos para medir as nossas circunferências para a gente poder comprar uma roupa ou confeccionar uma roupa para quem é costureira. Nós medimos o metro de nossa casa, a medida padrão que você tem aí nos seus cômodos, no cômodo da sua casa, da sua loja. Nós usamos para anotar os números dos celulares, para a gente poder se comunicar, para a gente poder ter comunicação entre todo mundo, que hoje em dia o celular é muito comum, então a gente precisa também do número, e aí é mais uma função social dele, ele usado para o meu benefício e para o teu benefício. No preço daquelas mercadorias que a gente usa no dia a dia, quantos de nós não compramos pão todos os dias? E aí a gente fica sabendo do preço do trigo, do preço do pão, do quilo, do preço do pão. Vamos lá. Nesse conceito de números, a gente entende que nossa base
é uma base chamada decimal. Ou seja, o nome já dá uma dica, 10. Então, tudo que a gente vai contar, a gente tem como base o decimal. E aí a gente sabe que para chegar a uma dezena, é preciso que a gente use a unidade. Por isso aí que a base decimal é dividida aí direitinho, como a gente colocou, unidade, e que a unidade, quando completa 10, ela forma agora uma dezena. Depois que a gente forma 10 dezenas, vai chegar a centena. E depois de mais 10 centenas, a gente vai chegar a milhar. Pois bem, por isso que a gente usa esse termo decimal. Vamos lá. Para a gente organizar isso direitinho e fazer uma conta certa, a gente precisa dividir aí, organizar, não é dividir, a gente organiza a matemática em classe. Primeira classe, segunda classe e terceira classe. A primeira classe, a gente vai até a centena. Então, a gente tem ali, ó, na primeira ordem, unidade, na segunda ordem, dezena, na terceira ordem, centena. E aí, a quarta ordem até a sexta ordem, nós já estamos agora na classe dos milhares. E aí, a gente usa a quarta ordem, unidade de milhar, a quinta ordem, dezena de milhar e a sexta ordem, centena de milhar. Depois a gente passa agora para os milhões, que é a sétima, a oitava e a nona ordem. E aí a gente usa unidade de milhões, dezena de milhões e centena de milhões. Por isso que às vezes a gente tem dificuldade. Quando a gente vê um número muito grande, a gente não consegue dizer o que significa ou como ler aquele número. Então aí a gente vai lembrar que de 3 em 3, classe, vai aumentando a forma como você fala. Se eu colocar ali a quarta classe, vai ser agora dos bilhões. A outra vai ser a dos trilhões. E aí por isso que a gente consegue ler um número quando ele é muito grande. Como por exemplo, o número da Mega Sena. Todo mundo vê lá, que está escrito lá nas casas lotéricas, 42 milhões, 2 milhões. Mas aí por escrito eu tenho lá 2 e a palavra milhões. Mas como eu faria para escrever isso em número? Nós aprendemos isso também nas nossas aulas de matemática e eu te convido a ir lá e revisar tudo, porque a gente aprendeu muito bem, a gente estudou e adquiriu mais um conhecimento. Então aprendemos agora que o nosso sistema é chamado sistema decimal. Vamos lá, nós estudamos também estruturas aditivas, que equivale aí, nessas estruturas aditivas, a adição e subtração. No começo da nossa aula eu falei, tudo que você adicionou à tua vida e tudo que você subtraiu da tua vida. Às vezes a gente subtrai coisas ruins, tira coisas ruins, mas às vezes a gente também perde coisas boas. E aí, como eu faço agora para reaver aquelas coisas boas que eu perdi? É matemática também, é adição e subtração. E aí a gente aprendeu aí, olha, que essas estruturas compreendem quando envolve uma parte mais uma parte, que é adição, ou quando envolve agora uma parte menos outra parte, que é a subtração. E a gente fez aí essa organização e vê, olha, adição é uma parte mais outra parte igual a um todo. E subtração é uma parte menos uma parte igual a um todo também. Só que de um eu aumento e no outro eu diminuo. Nós estudamos isso aí em estruturas aditivas. Mais na frente nós estudamos estruturas multiplicativas, que aí compreende agora a multiplicação e a divisão. E aí eu fiz duas continhas na aula e agora a gente está vendo como é que isso funciona. Vamos lá, ver aqui. 2 vezes 5 igual a 10. E aqui do lado eu fiz uma conta inversa, que é a divisão. Coloquei 10 dividido por 2, que dá igual a 5. 5 vezes 2 dá 10. E 10 menos 10 dá 0. Nós aprendemos a fazer essa continha também. Nós
trabalhamos e a gente viu que na estrutura aditiva, a operação inversa da adição é a subtração. A operação inversa da subtração é a adição. Aqui, em estruturas multiplicativas, nós usamos também esse mesmo conceito. A multiplicação é a operação inversa da divisão. E aí a gente estudou isso na nossa aula de estruturas aditivas, multiplicação e divisão. Nós estudamos também fração. Nós aprendemos que fração é um todo dividido em partes. E aí a gente usou figuras como essa que está aí. Veja que ela está dividida com vários tracinhos, porque a gente aprendeu na nossa aula de fração o que é uma metade, que é um objeto dividido ao meio. Nós aprendemos o que é a terça parte de uma figura ou de um objeto, que significa que é aquele todo dividido em 3 partes, então a terça parte. Nós aprendemos o que é uma quarta parte, uma décima parte, uma quinta parte. E aí é infinito, tá? Porque você pode, não totalmente infinito, porque se você comprar uma pizza, você não pode dividir em muitas partes, porque senão não vai dar para todo mundo. Mas se você tiver uma pizza e 10 pessoas, isso significa que você vai dividir aquela pizza em 10 partes, ou seja, uma décima parte. Vai dividir o objeto em 10. Mas se só tiver 4 pessoas para comer aquela pizza, você vai dividir em 4. Então, é uma quarta parte. Se tiver 5 pessoas, vai ter que dividir entre 5 pessoas. Então, é uma quinta parte. Isso foi a nossa aula, a nossa base para entender o que é fração. Lógico que, durante os nossos estudos, a gente vai aprender a fazer os cálculos dessa fração. Porque enquanto a gente faz um desenho de um objeto e divide, como por exemplo, esse círculo aí que você está vendo, dividido em partes, é fácil a gente desenhar e dizer, divida ao meio, divida em 2 partes, em 3 partes. Mas aí como é que eu escrevo, não é? Em números, e como é que eu calculo se tiver uma parte com outra parte? Como é que a gente faz? Nas nossas próximas aulas vamos trabalhar isso também. Então, nós aprendemos sobre polígonos, e a gente viu que polígonos são vários lados, e aí são figuras planas, são fechadas, né, por lados, e que são segmentos de reta e não se cruzam em ponto nenhum. Aí a gente tem esse quadrado aí, e eu coloquei o nome de cada parte desse quadrado. Esse quadrado, ele tem, quando a gente estudou polígono, a gente viu, ele tem um ângulo interno, ele tem vértice, e lá os pontinhos, olha. Ele tem um ângulo externo, que é a parte de fora dele, o ângulo interno, que é a parte de dentro, e tem os lados. Olha aí. Então, os elementos do polígono são lados, cada segmento de reta que forma o polígono é denominado de lado. São vértices, são esses pontos, eles têm vértices, que são pontos de encontro entre os lados de um polígono. Ou seja, se tem um quadrado ali, significa que ele tem 4 lados. 1, 2, 3, 4. Aqueles pontinhos do lado são os vértices, que é o que une os lados da figura. Tem os ângulos internos, que é a medida interna desse desenho. Tem o ângulo externo, que são as medidas de fora dele, que a gente observa, certo? E a gente tem também as diagonais, que é o meio, a medida entre um ponto e outro da parte interna. Lá na nossa aula de polígono, claro que agora eu estou fazendo uma revisão, mas na nossa aula lá de polígono, se você voltar lá, você vai ver e vai aprender isso tudo bem direitinho, ok? Vamos lá. Nós aprendemos o que é figura plana e figura espacial. E aí, revendo, a figura plana, ela é uma figura bidimensional, ou seja, nós medimos só altura e largura. Olha ali, ó, largura e altura. Aprendemos isso também. Vê que legal, a gente aprendeu que as figuras espaciais, elas agora são tridimensionais, ou seja, ela tem mais uma medida aí. Além da largura e da altura,
ela tem mais uma medida e a gente vai ver agora qual é, ou rever. Veja aí esse cubo, a gente pode medir a altura, pode medir a largura e agora a gente mede nele a profundidade. Na primeira figura lilazinha ali, você só consegue observar altura e largura. Mas se o desenho é esse próximo, esse cubo aí, você observa que ele tem uma profundidade. Então essa figura é uma figura espacial. Entende agora? A diferença entre uma figura plana e uma figura espacial. A plana, ela é bidimensional, tem largura e altura. A espacial, ela é tridimensional, ela tem altura, largura e profundidade. Nós aprendemos também sobre lateralidade e localização espacial. Tá aí já o desenho do centro da cidade de Paulista e o desenho de um jogo de futebol. Na área de lateralidade, a gente aprendeu que a gente sempre tem um lado do corpo que se sobressai ao outro. A maioria de nós escrevemos com a letra com a mão direita. Por isso que eu coloquei aquela figura ali, a figura de um jogo de futebol, onde você muitas vezes escuta que o lateral é um lateral direito, é um lateral esquerdo. O lateral direito significa que ele trabalha mais pela lateral esquerda do campo. O lateral direito vai trabalhar mais pela lateral direita. Mas isso também tem que ver que o jogador também tem uma perna que ele usa mais para fazer gol. Às vezes, o jogador, o adversário conhece e sabe que ele vai chutar sempre a bola a gol com a perna direita. Outros vai usar mais a perna esquerda. Muitas vezes na narração de um jogo é uma novidade quando a gente sabe que o jogador, ele é um jogador que utiliza muito o seu lado direito. Naquele momento de chutar ao gol, ele chuta com a perna esquerda. E aí é uma novidade e muitas vezes o gol acontece exatamente por causa disso. Mas isso aí eu estou falando de lateralidade. Por isso que tem o desenho ali do jogador e eu estou mostrando ali a perna direita dos dois. Olha lá, o jogador que está de costa para a gente, a perna direita, não é? E o que está de frente, a perna direita de ambos. Isso aí a gente trabalhou em lateralidade. Já em localização espacial, a gente aprendeu que a localização espacial necessita que você tenha um ponto de referência para você medir e dizer, daqui até o centro de Paulista são 1 quilômetro, mas daqui de onde? Aí você vai usar um lugar fixo para medir e dizer que da igreja de Santa Isabel, ali no centro de Paulista, até Abreu e Lima, qual é a medida, qual é a distância. E aí a gente usa, para entender sobre localização espacial, a gente usa esses termozinhos aqui. Olha. Primeiro, eu tenho uma figura do centro de Paulista, eu tenho um menininho ali, olha, de frente à igreja, com a mão esquerda levantada, e circulei a igreja de Santa Isabel. Então, o meu ponto de referência é ela. Eu usei as setas vermelhas para a gente entender o que é uma via paralela, porque ela são duas retas que não se encontram. Eu falei também da transversal, que é aquela que vai atravessar, olha ali a seta lilás. Falei também ali, olha, do que é uma perpendicular, que é esse desenho, essa setazinha aí amarela, que representa 90 graus. Ou seja, nessa figura do centro de Paulista, eu utilizei aí 3 referências para a gente se localizar. Primeiro, eu usei as paralelas, que é a avenida principal ali de vermelho. Usei também a perpendicular e usei também a transversal. Ok? Então, foi tudo isso que nós aprendemos aí em matemática até esse momento e a nossa última aula foi exatamente sobre as medidas de tempo e nós usamos aí o metro e aprendemos que existe quilômetro, jardas, existe decâmetro, existe polegada, existe palmo, ano, luz e a gente aprendeu sobre os objetos que medem essas distâncias, esses lugares. E aí, com a finalidade de se obter um resultado diferente na vida, é preciso mudar nossas estratégias de ação.
Se você quer algo diferente na sua vida, você precisa parar de fazer as mesmas coisas. Precisa fazer coisas novas para ter um resultado diferente. Ok? Até a próxima aula. Um beijo.